O senso comum, nós somos o senso comum. E nós vamos meter um pé na sua bunda. Perigo é você gostar. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu quero entrar aqui na questão do Google e da União Europeia, porque é engraçado, eu quase nunca cubro assuntos de Europa, eu não me considero um especialista em Europa, é claro que eu acompanho a política europeia com enorme atenção, embora ela seja bem menos importante do que os Estados Unidos, mas esse caso, essa notícia especificamente que está disponível no Paulo Figueiredo Show, ela merece a sua atenção. Vejam aqui comigo. Google rompe com a agenda globalista e decide não implementar verificadores de fatos nos resultados de pesquisa e vídeos do YouTube na União Europeia. Vocês podem ler a reportagem no site do Paulo Figueiredo Show, mas não sei porque isso aqui estava aqui, mas resumindo essa reportagem, o Google informou a União Europeia que não vai integrar a verificação dos fatos, aqueles fact-checkers, os verificadores de fato, as agências lupa, sei lá, das contas, nos resultados de pesquisa ou em vídeos no YouTube na Europa. Então, isso acontece no contexto do Código de Conduta sobre Desinformação da União Europeia, que é a legislação que, nas palavras da União Europeia, estenderá a cobertura de verificação de fatos para todos os Estados-membros e idiomas da União Europeia e garantirá que as plataformas façam uso mais consistente da verificação de fatos em seus serviços. Além disso, o código trabalha para garantir contribuições financeiras justas para o trabalho dos verificadores de fatos e o melhor acesso dos verificadores de fatos às informações que facilitem o seu trabalho diário. Ou seja, hoje os donos da verdade vão fact-check todo mundo. Eu já expliquei, quem fez o meu curso sabe de onde vem o dinheiro desses caras, dos bilionários internacionais, que financiaram um complexo industrial da censura que enche o rabo de jornalistazinho de esquerda fracassado que tinha que ser catador de lixo no mundo inteiro. Isso tudo para garantir a uniformidade das narrativas. Tipo, verificação de fato. O vírus do chinês veio de um laboratório de Wuhan. Falso. A revista Nature publicou com vários cientistas de que o vírus, a origem do vírus é natural, etc, etc. Vamos falar no programa de hoje sobre como isso é mentira. Essa é a legislação da União Europeia. Uma ferramenta de censura para forçar as plataformas de mídia digital a adotar esse tal dos verificadores de fato, agências de fact-checking, enchendo o cu de dinheiro. E qualquer semelhança disso com o Brasil não é mera coincidência. Você já tem diversas, já que o Brasil não consegue aprovar legislação e não precisa de Congresso para funcionar, você já tem uma série de parcerias entre o Tribunal Superior Eleitoral do Alexandre e Barroso com as agências de checagem de fato, com o intuito justamente de censurar discurso político, sobretudo sobre as eleições. Aqui a gente tem um exemplo diretamente da própria página do TSE, se você não acredita em mim. Parceria entre a Justiça Eleitoral e agências de checagem de fatos evitou disseminação de notícias falsas no segundo turno das eleições. Eis que então o Ken Walker, presidente de assuntos globais da Alphabet, que é a mãe do Google, enviou uma carta para a vice-diretora de comunicação de conteúdo e tecnologia da Comissão Europeia, dizendo que eles simplesmente não, pode tirar isso aqui, Bruno, não iriam se comprometer com nada disso e que iria se retirar de todo e qualquer compromisso feito com relação à checagem de fato nas suas plataformas. Eu vou dizer para vocês qual era o plano. O plano das elites globais, esses caras que a gente vai derrubar, a ideia deles era, através da Europa, garantir censura para o mundo inteiro. Não só Europa, Brasil, Canadá, porque as empresas iam ter que implementar regras na Europa que todas as Big Techs iam ter que seguir. Iam ter que seguir na Europa, iam ter que seguir no Canadá, na Nova Zelândia e por aí vai.
Ou seja, os caras iam impor a censura que eles não estavam conseguindo impor nos Estados Unidos graças à primeira emenda, por meio de obrigação das Big Techs para elas seguirem essas regulamentações de pressão nos outros países. E você aí, amiguinho, achando que está lutando contra Alexandre de Moraes. Você não está lutando contra Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um dos instrumentos desta gente de impor a censura a você. Mas ele não é o artífice, ou melhor, talvez ele é pelo menos partícipe, mas ele não é o mentor desse processo. E o plano deles estava dando muito certo. Eles tentaram nos Estados Unidos com aquele Board of Government Disinformation e tal, Conselho de Desinformação Governamental, eles tentaram, deu errado. Só que deu muito errado no resto do mundo, porque no meio do caminho eles tiveram um problema, o Trump sendo eleito. E as Big Tech perceberam que elas estavam sendo seguradas como reféns, e agora elas têm um aliado. E não só têm um aliado, mas elas fizeram uma baita aproximação. Já o Trump. Vocês podem se lembrar que quem estava na posse dele, quem estava na posse do Trump lá na primeira fileira, pouquíssima gente, né? Mas estava lá o Mark Zuckerberg, o Sundar Pichai, do Bill Gates, teve o Bill Gates sentando com ele, o Elon Musk, o Sundar, que eu digo da Microsoft, não é o Sunday a sobremesa, né? Não sei se diz Sunday ou Sunday, não sei, Pichai, esse cara é esperto, né? Você vê Jeff Bezos, todas as grandes empresas de tecnologia ali alinhadinhas com o Trump. Eu já falei e vou falar muitas vezes para vocês. A onda na qual o Alexandre surfou não existe mais. O mundo está em um processo de reversão. E essa reversão vai chegar ao Brasil. Tem um outro assunto, não botou na pauta, João, já vi. Mas está aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Trump congela ajudas federais para praticamente todo o aparato woke para adaptá-las a uma nova agenda política. Todo esse financiamento dessa galera está indo para o espaço. E eu volto a dizer, esta era a onda na qual o nosso surfista prateado, a careca idêntica, que era o Alexandre de Moraes, estava surfando. Acabou. O tsunami está vindo. Vocês acham que o Brasil vai andar na contramão do mundo, vai conseguir consolidar o poder a tempo? Jura? Não é possível, eu tenho que estar muito enganado, e até agora eu me enganei sobre pouquíssimas coisas. Essa reversão, aliás, está assim na pauta então, não está sendo vista só nessa parte da liberdade de expressão, mas toda a agenda woke, as empresas de tecnologia e muitas outras em todos os ramos estão desembarcando da agenda woke, da pauta de DEI. E DEI não tem nada a ver com o que você fez, tem a ver com diversidade, equidade e inclusão. Então, olha, só em janeiro nós tivemos os seguintes acontecimentos. No dia 6 de janeiro, o McDonald's anunciou que estava encerrando a participação em pesquisas externas que mediam a demografia da empresa. Quantos negros, brancos, pardos, anões, travestis, ursos, gatos e por aí vai, eles contratavam. Na contratação da empresa. Ou seja, acabaram com as iniciativas DEI. No dia 10 de janeiro, a Meta anunciou o encerramento dos programas DEI. 23 de janeiro, os acionistas do Costco votaram em peso para rejeitar uma proposta que obrigaria a empresa eventualmente a retornar às políticas DEI. Detalhe, os diretores do Costco não queriam acabar com a política DEI. De novo, diversidade, equidade e inclusão. Lacração corporativa. No dia 24 de janeiro, o Target anunciou que encerraria os programas de equidade racial, em que o Target, a empresa da lacração, Target aqui nos Estados Unidos, você vai, tem as modelos do Target, tudo umas baleias, uma porra de umas gordas com as pelancas saindo de lingerie no Target. Você olha e fala, meu Deus do céu, que horror. Aí bota um anãozinho, uma coisa horrorosa. Tudo pra DEI, né? Até a Disney tá pulando fora da agenda woke. Então você tem claramente uma onda de reversão no mundo. E eu acho que no Brasil, a turma que tem o dinheiro não fique para trás.
O que eu posso dizer é que na pauta da censura, sem dúvida nenhuma, o Brasil parece com o discurso de uma era longínqua, de tempos atrás. Vejam o nosso querido presidente do Supremo Tribunal Federal. Caracteriza o mundo contemporâneo, ela impediu que o senso comum prevalecesse. E, portanto, ficou uma visão meio futebolística de Fla-Flu, de que quem é conservador é contra a regulação e quem é liberal ou progressista é a favor. E é uma visão completamente equivocada. Não importa se você... Ministro, senso comum tipo, só existe homem e mulher? Senso comum tipo, se eu me identificar como um dromedário, eu não sou um dromedário? Tipo isso? Isso é Fla-Flu? Senso comum do tipo... Não, nós não devemos cancelar passaportes de jornalistas. Senso comum do tipo, nós não devemos tornar um presidente inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores, o maior líder político do país. Senso comum do tipo, eleições devem ser auditáveis. Senso comum tipo, funcionários públicos como presidentes de tribunais podem ser criticados. Senso comum tipo... o Poder Judiciário não pode legislar? Senso comum, tipo, não dá para um tribunal anular um processo de condenação de 3 instâncias de um cara condenado por corrupção para ele poder voltar à presidência? Esse tipo de senso comum do tipo 61% dos brasileiros terem medo de expressar as suas opiniões nas redes sociais, livro-texto de censura e ditadura? Esse tipo de senso comum, o senso comum tipo uma velhinha que pinta uma estátua com batom não deve pegar 17 anos de prisão? Senso comum tipo traficantes de drogas deveriam continuar presos? Senso comum tipo a polícia pode fazer operações com helicópteros? Senso comum tipo a polícia pode fazer operações contra o tráfico de drogas em uma favela? Senso comum tipo, se nós não sabemos os efeitos de determinados remédios, não podemos impor uma ditadura sanitária? Senso comum tipo, é melhor não trancar as pessoas dentro de casa e impedir elas de poderem trabalhar, porque senão a economia vai pro buraco? Foi esse tipo de senso comum que ficou impedido, ministro? O senso comum... Nós somos o senso comum. E nós vamos meter um pé na sua bunda. Perigo é você gostar. É conservador ou liberal, não pode ter pornografia infantil na rede. Não pode ter terrorismo na rede. Portanto, é mesmo. As pessoas com um pouco de boa vontade e de boa fé vão conseguir construir um mínimo de common ground, um mínimo de meio termo de regulação que permita que a liberdade de expressão desempenhe o papel que deve ter na vida contemporânea, mas impeça que o mundo desabe num abismo de incivilidade, de mentiras, de desinformação. Peraí, ministro. Então quer dizer que eu já tive mais de 10 redes sociais por causa de tráfico de drogas, terrorismo ou pornografia infantil? Eu me pergunto, a revista Timeline foi tirada do ar por ordem do seu tribunal ontem. Foi pelo quê? Terrorismo, tráfico de drogas? Qual dessas coisas que o senhor acabou de dizer? Que já estão previstas dentro da legislação? Mentiroso. Sabe qual é o senso comum, ministro Barroso? Que o senhor é um mentiroso de quinta categoria. E eu volto a dizer, o nosso movimento vai... E não a sua, pessoalmente, necessariamente, mas a bunda de vocês que estavam no Fórum Econômico Mundial para fora da sociedade. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde.
No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.